Então, só lembrando aí, né? Nós achamos, então, seno do ângulo E, 2 raiz de 5 sobre 5. Cosseno do ângulo E, raiz de 5 sobre 5. Tangente de E, apenas 2. Seno de F, raiz de 5 sobre 5. Cosseno de F, 2 raiz de 5 sobre 5. E tangente de F é 1/2. Então, sempre observe os detalhes, né? Seno do ângulo E é igual ao cosseno de F. Olha o valor, são os mesmos. Cosseno de E é igual ao seno de F. Raiz de 5 sobre 5, são os mesmos. A tangente ela é inversa. Tangente de E é 2, de F é 1/2. Mas por que acontece essa igualdade? Porque o ângulo E e o ângulo F somados são iguais a 90 graus. São ângulos complementares. Então, por ser ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, é uma regrinha que é muito utilizada hoje na parte da matemática. Então, às vezes, tem uma questão qualquer que você tem que ter o ângulo E, por exemplo, cosseno de E, mas ele não me dá. Ele me dá um seno de F. Então, tem que lembrar da regrinha que eles são iguais. Então, eu posso usar o mesmo valor para um caso e para o outro. Então, o artifício da matemática, que no caso a geometria utiliza para trabalhar, no caso, as razões trigonométricas, tá bom? Ainda na página 94, tem o investigue, né? Eu acabei de falar com vocês. Ele fala o seguinte, em relação a valores. O que acontece em relação ao seno do ângulo B e o cosseno de B? Eles são iguais. O que acontece com o seno de E e cosseno de F? Também são iguais. O que acontece com o seno de C e cosseno de B? São iguais. O que acontece com o seno de F e cosseno de E? São iguais. O que acontece com a tangente de B e a tangente de C? Elas são inversas. A tangente de E e F, elas são inversas. Mas por que isso acontece? A segunda questão. No caderno, registre as conclusões. A razão que expressa um seno de um ângulo agudo, de um triângulo retângulo, e o cosseno do seu complemento, elas são o quê? Iguais. Porque um ângulo complementa o outro. Um é o complemento do outro. E o que acontece com a tangente? A tangente de um ângulo agudo, de um triângulo retângulo, é igual ao inverso do seu complemento. Então, se eu tenho essa noção, essa teoria comigo, eu consigo manusear e fazer qualquer questão vinculada a um triângulo retângulo. Ok? Agora, a página de número 95. Olha bem aqui, ó. Questão número 1. Em um triângulo retângulo ABC, reto em A, seno do ângulo B é 1/3. Tangente do ângulo B é raiz de 2 sobre 4. Determine os valores do cosseno e da tangente do ângulo C. Olha que interessante. Tem que fazer conta? Praticamente não. Porque eu sei, ele é retângulo em A. A tem 90 graus. O ângulo B e C se complementam um ao outro. Então, quer dizer o quê? Que o seno de B é igual ao cosseno de C. E se eles são iguais, quer dizer o quê? O cosseno de C vale 1/3. Uma propriedade que nós vimos anteriormente. E, no caso, ele me deu a tangente de B, raiz de 2 sobre 4. E eu quero saber a tangente de C. As tangentes elas são inversas. O que no caso é o inverso? É trocar a posição do numerador com o denominador. Ou seja, se a tangente de B era raiz de 2 sobre 4, a de C é 4 sobre raiz de 2. Inverti. Como, no caso, não pode haver raiz no meu denominador, eu vou racionalizar. O que é isso? Vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, ficaria o quê para a gente? 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, ficaria 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E 4 sobre 2 é igual a 2. Ou seja, então, a tangente de C é apenas 2 raiz de 2. Então, a propriedade está acima, na questão do número 2,
ela me dá condição de obter o que eu quero fazer, tá? A propriedade. Questão de número 2. Essa aí cai muito em prova às vezes. Questão número 2. Determina os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo agudo alfa nos triângulos retângulos a seguir. Então, na letra A, se você observar, tinha um ângulo alfa, no caso, hipotenusa 4, e o oposto a ele, 2. Só como eu quero saber seno, cosseno e tangente, eu tenho que ter o cateto oposto e o adjacente. E no caso, o adjacente eu não tenho. Eu não conheço. Só que aí vai. O teorema de Pitágoras me dá a condição de achar qualquer um dos lados de um triângulo retângulo. Se eu tenho a hipotenusa e tenho um cateto, com certeza eu posso achar o outro cateto. Foi o que foi feito aí. Chamou de B ou X, se você quiser. Então, ficaria o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, B ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a 16 menos 4, que é igual a 12. B raiz de 12, eu vou simplificar a minha raiz, que é 12 simplificando, fatorando, daria 2 ao quadrado vezes 3. Então, ficaria B igual a 2 raiz de 3. Então, vejam que inicialmente, para achar o seno, cosseno e a tangente, eu tinha que ter o cateto, no caso, oposto e adjacente. Não tinha. Mas, por Pitágoras, eu tive condição de achar o outro cateto. Agora vem. Seno do ângulo alfa é o cateto oposto, no caso, 2, e hipotenusa 4. 2 sobre 4, simplificando, daria 1 meio. Cosseno do ângulo alfa é o adjacente sobre hipotenusa. Então, 2 raiz de 3 sobre 4. Dividindo por 2 a parte inteira ali, ficaria então raiz de 3 sobre 2. E a tangente de alfa, que no caso é o oposto 2, sobre o adjacente, que é o 2 raiz de 3. Utilizando, no caso, a racionalização, primeiro eu vou simplificar. Dividir o 2 por 2, em cima e embaixo. Daria 1 sobre raiz de 3. Agora, o que fazer? Multiplicar o numerador e denominador pela mesma raiz. Então, ficaria 1 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, que daria 1 raiz de 3 sobre raiz de 9, ou seja, raiz de 3 sobre 3. Agora a figura B. Reparem que no caso, ele me dá um triângulo retângulo agora, em que eu tenho o cateto oposto ao ângulo alfa, que é 12, tem o adjacente, no caso, que é o 15, e falta a hipotenusa, que é o A, que eu não tenho. Mas Pitágoras me dá a condição de achar a minha hipotenusa. Ele fala o quê? Hipotenusa ao quadrado, no caso A ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, daria A ao quadrado igual a 144 mais 225, A ao quadrado igual a 369. Tirando a raiz, gente, isso é obrigatório. Você tirou a raiz. Não é uma raiz exata. Se for possível, deve haver a simplificação da sua raiz. Simplificando aí, daria 3 a raiz de 41. Isso é quase obrigatório. Então, achei a hipotenusa. Agora eu vou. Seno de alfa é o oposto, que é 12, sobre hipotenusa 3 raiz de 41. Simplificando 12 e o 3, daria 4 raiz de 41. Racionalizando, ou seja, multiplicando por raiz de 41 o numerador e denominador, ficaria 4 raiz de 41 sobre 41. Isso é o seno. O cosseno agora é adjacente sobre hipotenusa. 15 sobre 3 raiz de 41. Simplificando aí, ficaria 5 sobre raiz de 41. Racionalizando, ficaria 5 raiz de 41 sobre 41. E a tangente, que é o cateto oposto sobre adjacente, que ficaria então 12 sobre 15. Dividindo por 3, daria 4 quintos. Então,
Essa é a página 95, questão de número 1 e 2. Página 97, questão número 1. Determine o valor de x em cada triângulo representado a seguir. Então, são 3 triângulos retângulos, correto? Primeiro passo aí, letra A, você tem que saber quem você tem. Eu tenho, no caso, em termos de valores, eu tenho hipotenusa que vale 40. Eu quero achar o x. X, para mim, em relação a 30 graus, é o cateto oposto. Então, qual das 3 relações, seno, cosseno, tangente, eu vou usar, sendo que eu tenho hipotenusa e o oposto? É o seno de 30. Então, seno de 30 é o cateto oposto, no caso x, sobre a hipotenusa, que é 40. Pela tabelinha que vocês têm ao lado, que eu passei também na transmissão online, o seno de 30 é 1/2. Então, ficaria 1/2 igual a x sobre 40. Multiplicando o cruzado, ficaria então 2x igual a 40, x igual a 40 por 2, x seria igual a 20. Então, o valor de x é 20, usando a tabelinha que eu passei a semana passada. E também está no seu livrinho na página 96. A questão B. Reparem de novo, tem um triângulo retângulo aí. Hipotenusa é 20 raiz de 3. O x, para mim, é o adjacente, porque o oposto eu não tenho. Então, sobe o adjacente. Então, que relação matemática eu vou usar? O adjacente e a hipotenusa. É o cosseno. Eu venho, cosseno de 60 é igual a x sobre 20 raiz de 3. Olhei a tabelinha. Cosseno de 60, para mim, ele vale 1/2. Então, vou trocar o cosseno de 60 por 1/2. 1/2 é igual a x sobre 20 raiz de 3. Multiplicando cruzado, aí ficaria, então, 2x igual a 20 raiz de 3. X igual a 20 raiz de 3 sobre 2. X igual a 10 raiz de 3. E a letra C. Ó, de novo, olha a figura. Quem eu conheço? Eu conheço a hipotenusa? Não. Mas tem o 6, que é o oposto, e o x, que é o adjacente. Então, o oposto adjacente é tangente. Tangente 45 é 6 sobre x. Ficaria, então, 1 igual a 6 sobre x, x igual a 6. Ok?